Então, começar o curso vai ser um curso bem prático, tá? Mais mão na massa. Eu vou passar a parte teórica muito rápido e eu quero que vocês se dediquem mais a programar. Esse é o intuito desse programa. Primeiro, as informações básicas do curso, né? São 36 horas teóricas, 36 partes, ou seja, é uma aula de teoria, uma aula de prática, onde eu vou passar exercícios, eu vou começar a fazer alguns e deixar os outros para vocês, tá? O conteúdo programático, né, e o plano de ensino estão lá no portal didático, então não vou ficar muito perdendo tempo não, tá? Mas o mais importante aqui nessa primeira videoaula é vocês entenderem o contexto, né, da programação num nível mais elevado no MATLAB. A gente está acostumado, viu, no início do curso, programação, aquela questão da lógica de programação, o que a gente chama de programação top-down, né, programação estruturada, em que tem uma cadeia de comandos que você vai seguindo, né, para chegar a um objetivo. E quando você tem coisas que são repetitivas, você tem comandos de repetição e desvio, etc. O que a gente vai ver aqui nesse curso é como tornar essa ferramenta, que é cientificamente muito boa, né, boa para engenharia, para controle e tudo, né, como transformar ela num aplicativo para Windows, tá? De forma que eu tenho uma tela, né, uma tela em que eu interaja a partir dela com o núcleo do MATLAB, mas que seja mais visual. Por que está a importância disso? Imagina que você é contratado um projeto dentro da empresa e que você tem que fazer uma série de ações computacionais, tá? Mas essas ações computacionais não são diretas, por exemplo, no sistema de PLC ou nos outros sistemas computacionais, mas sim para tomada de decisão, tá? Onde você tem que fazer uma simulação, onde você tem que verificar algum padrão. Pois bem, você chegar simplesmente impresso com uma tela do MATLAB, né, um plot do MATLAB e mostrar, é esquisito. Mas se você tiver um app no qual você possa levar ao seu superior, tá, ou à sua equipe, em que você possa mostrar como eles podem, com poucos cliques, com poucas informações, simular tudo aquilo que é necessário ou é do desejo, é muito mais elegante. Então a ideia aqui é aumentar um pouco o nível, né, de programação de vocês, que é muito, digamos, ainda básico, tá? Na nossa primeira aula eu vou mostrar, relembrar vocês o MATLAB, né, os conceitos básicos dele, tá? E até a parte 4, tá? Nós vamos rever o velho MATLAB, onde está o primeiro trabalho, tá? Eu até esqueci de falar, tudo vai ser em trabalho em equipe, tá? Número máximo de 10 membros, tá? São 3 trabalhos, um trabalho final, sempre com o mesmo equipe, tá? E os trabalhos estão aqui embaixo. Todos podem fazer o mesmo trabalho? Pode. Mas a ideia é que cada equipe faça um, tá? É um de FFT, um de correlação de sinais, um de ajuste de curva por um polinômio e simulação de sistemas dinâmicos. Ok? Trabalhos bem legais. Então, do 6 até o 9 é a nova programação, tá? A nova maneira de ver o MATLAB, tá? Então é uma aula introdutória, vamos devagarzinho, a gente tem tempo, tá? Na segunda aula eu devo abordar o 2 e o 3, tá? Porque aí já dá pra gente fazer uma lista de exercícios bastante legal. Cada lista de exercícios e cada trabalho vale a presença de vocês, tá? Então na próxima aula, se eu não me engano é quinta, eu vou entrar com vocês nas variáveis, declarações de variáveis e os comandos de decisão, tá? A não ser que dê alguma coisa errada, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de aula e eu, sei lá, acho muito esquisito, tá? Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês então hoje o que é o MATLAB, né? O MATLAB é essa área
tá, de desenvolvimento, é um programa que gera programa, tá bom? Essa área de desenvolvimento do MATLAB, ela tem uma janela de comando, que é onde você faz os comandos. Por exemplo, eu vou fazer um plot aqui de 0 até 100. Tá? Vamos ver o que acontece. É isso. Tá? Então eu consigo fazer comandos, tá? Que são pré-programados, são funções pré-programadas. Tá? Aqui à sua esquerda, a gente consegue ver a pasta onde o MATLAB está, a pasta mãe dele, tá? Onde você pode ver todos os seus arquivos. Tá? A gente tem também uma área de edição. Tá? Se eu escrever edit, eu tenho uma área de edição, então tudo que eu fizer aqui nessa área de edição eu vou poder depois jogar para o MATLAB. Então, por exemplo, fazendo um programa bobo, A igual a 10, B é igual a 10, C é igual a mais B, tá? Eu tenho algumas maneiras de fazer lá. Se eu salvar, tá? Se eu salvar, vou salvar aqui, ó, e colocar ali, por exemplo, primeiro, ó, outra coisa, o nome aqui sempre tem que começar com letra, pode até ter número junto, mas não pode ter espaço, tá? Então tem que usar esse underscore aqui ou alguma coisa, tá? Que ligue os dois. E o sinal de menos também não pode, então tem que tomar cuidado. Se eu fizer isso e eu rodar aqui, tá? Pronto, ele rodou. Aí vocês vão ver que é interessante. Ele mostra as variáveis que estão no workspace, tá? O valor dessa variável e o tipo dessa variável. É uma coisa que a gente vai ver amanhã. Então, se eu quiser saber o valor da variável, eu posso simplesmente escrever o nome da variável. Ok? Outra coisa que é importante são os comandos que eu posso ver parcialmente lá no MATLAB. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser só fazer esse cara aqui, tá? Eu posso usar o F9. No meu computador não dá para usar porque ele é segunda função, mas se eu apertar o F9, ele executa esse pedaço aqui, tá? O que é importante? Vocês devem testar, tá? Ver o que pode, o que não pode, tá? E outra coisa que é importante, se eu colocar sem o ponto e vírgula, a execução me mostra o resultado de uma vez, tá? São coisas que são importantes. E vocês podem ver que quando tem uma igualdade sem ponto e vírgula, ele fica marcando que eu, ó, tá? Não terminei, tá? Com o ponto e vírgula. Tá? Então, olha lá, se eu apertar Alt, Enter, ele vai consertar isso. Tá bom? Isso é importante. Então vamos fixar lá. Fixou, tá bom? São coisas que ele ajuda bastante, esse editor. Outra coisa que é importante são alguns tipos de comandos que nos ajudam no dia a dia. Por exemplo, CLC, ele vai limpar a tela. Clear All, ele vai limpar todas as variáveis. Repare aqui, ele limpa todas as variáveis. Close All, ele vai fechar tudo. Então, se eu fizer um plot, né, e eu fizer Close All, ele vai fechar. Eu não tenho mais a tela. Tá? Se vocês observarem aqui embaixo, ela desapareceu. Tá? Então são algumas coisas que é bom a gente começar sempre a programar com isso. Por quê? Porque aí eu não vou ter problema de lixo na tela. Clear, Close All, Clear All. Então aqui eu vou colocar um comentário, tá? O comentário é simples, é com uma porcentagem, então
limpa a tela de comando. Eu tenho que acertar também o que eu estou escrevendo, né? Fecha todas as janelas do programa. Limpa todas as variáveis do work. Ai, tá difícil. Workspace. Ai, meu Deus, tá difícil. Hoje tá pior do que o normal, viu, gente? E aqui, tá, eu posso fazer, por exemplo, comentário. O primeiro comentário que vem na linha de comando, tá? Ele vai servir como um help. Vou explicar para vocês. Reparem que o que está como comentário não aparece, mas se eu fizer help e o nome do meu programa, que é esse aqui, ó, primeiro teste, então vou começar a escrever primeiro. Se eu der o tab aqui, ó, e só tiver ele já completa para mim, tá? Ele vai aparecer, tá vendo? Esse programa é um programa de teste, que é a primeira coisa que eu escrevi aqui. Então eu posso descrever alguma coisa antes do primeiro comando, né? E ele vai, por exemplo, então descrever tudo que faz esse programa. Isso é muito interessante, tá? Posso colocar: este programa soma o valor de duas variáveis. E, por exemplo, fazer isso daqui fica um help bem profissional. Vou dar um help. Help o que, né? Oh, meu Deus. Help primeiro. Olha lá. Então, toda vez que eu pri e tab, apareceu as possibilidades. Primeiro teste. Tá lá. Isso é importante de saber. O outro é aquele que eu mostrei ali, que é a função help. A função help ela é fabulosa. Porque se tem uma função que eu não sei o que é, eu vou lá e uso help. Por exemplo, uma função que é muito comum a gente usar, que é a média, né? Então eu vou colocar help min e ele vai me mostrar o que é. Inclusive, ele vai me levar para um documento que é muito importante vocês irem lá, porque ele é mais completo, digamos assim. Então ele dá exemplos de como fazer. Também te indica outros da mesma classe, que é de estatística, tá? Então, mediana, desvio padrão, variância, covariância, moda, mínimo e máximo, tá? Então, se eu for aqui no docmin, ele vai me mostrar tudo com muito mais, tá vendo? Com muito mais informações, exemplos que você pode rodar aqui, ó. Eu posso fazer isso daqui, ó, até aqui, tá? Once significa resposta, tá? É uma palavra-chave do próprio MATLAB. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse exemplo aqui. Ó, tá lá. Eu posso pegar o outro exemplo que tá aqui, que é a média com esse 2 depois, que significa que eu vou pegar a média de uma certa maneira, tá? Depois a gente vê isso, isso é só como exemplo, tá? É isso. O meu A, quem é meu A? Meu A é uma matriz. Amanhã, na próxima aula, nós vamos ver como é que entra com isso. Ok? Então é mais ou menos isso. Outra coisa que é muito importante é o look for. É o procurar, tá? Uma palavra que você queira saber se tem. Então, por exemplo, eu quero saber se tem algum comando para simular. Em inglês, claro, né? Ele vai procurar. Tá aí, ó. Tá? Então,
Gerador de sinal periódico para simulação de resposta no tempo com o LSIM, que é uma função, tá vendo? Ó? Então, simulação em tempo discreto para sistemas lineares e por aí vai. Aí, se eu quiser, eu vou lá nele e ele vai me dar, então, o help, tá? Então, são bem simples, né? As coisas, as dependências, as coisas importantes de lado, tá? Isso aqui é o básico do básico do básico para a gente começar. Tá? Para a gente poder saber o que a gente está fazendo, por que eu estou fazendo naquele local, etc, para vocês não se perderem, tá? Então, a próxima aula eu vou começar para valer, tá? Hoje é só uma apresentação, vocês já irem abrindo o MATLAB, já ir brincando com essas coisas, tá? Com as variáveis, verificando aqui, ó, tá vendo? O A, o B, o C e o D que eu tinha colocado. Repare que o novo A, que ele usou um novo A aqui, ó, tá vendo? Agora ele era um número e ele agora é uma matriz, tá vendo? 4×3 double. Isso é uma coisa que a gente vai olhar lá, tá? Que tem o mínimo o valor 1 e o máximo o valor 8. É bem interessante. A resposta, por exemplo, já é um vetor, tá? 2, 4, 6, 6, que é esse que a gente viu aqui por último. Aqui, ó, 2, 4, 6, 6. Tá? O menor valor é o 2, o mais o 6. Então isso aqui é muito importante. Aqui é o histórico dos comandos. Se você esqueceu algum comando que deu, vem aqui, tá? Ele vai mostrar o dia, tá? E a hora do que a gente começou e os comandos, tá? É bom para vocês irem guardando, tá bom? Só para mostrar a vocês, então, um programa gerado no guide. Eu vou mostrar para vocês aqui a ferramenta, tá bom? Que é o guide aqui. Vocês apertam e vocês vão ver um pouquinho da área de edição, para vocês terem uma ideia legal do que seja. Então aqui eu posso colocar botões, posso colocar sliders, que são coisas muito legais, né? Que você pode arrastar para dar um valor. Você pode colocar um checkbox, se eu apertar aqui ele marca como um pop-up menu, aquele menu que eu aperto ele desce, tá? Posso colocar tabelas, posso colocar aqui áreas de plot, tá? E por aí vai. Então é muito completo, a gente pode fazer bastante coisa aqui, tá bom? Então nós vamos trabalhar nessa área aqui, mas antes recordando um pouquinho sobre essa área aqui, tá bom? É isso por hoje.